Olá, bom dia! A pandemia teve reflexos até no número de acidentes. Em Patos de Minas, houve redução de quase 30% nesses 5 meses, se comparado ao mesmo período do ano passado. Hoje no 30 a gente mostra mais. Mesmo em tempos de incertezas, planejar é importante para evitar frustrações. Mortes por Covid-19 ultrapassam 4.800 em Minas Gerais. Atlético perde para Inter e faz pausa no Campeonato Brasileiro. Pela Série B, Cruzeiro empata com Confiança. Os detalhes no 30 minutos desta segunda-feira, 24 de agosto. Já são 2 semanas desde a retomada das celebrações religiosas, com a presença de fiéis em Patos de Minas. Mas será que os frequentadores se sentem seguros com esse retorno? É o que a gente mostra agora. Desde a retomada dos cultos, missas e demais celebrações nas igrejas e templos religiosos, os fiéis puderam voltar presencialmente. Na igreja evangélica quadrangular, por exemplo, as medidas de prevenção têm sido feitas para manter a segurança e a saúde dos que chegam até o local. A gente passou por um período de conscientização dos nossos fiéis, que foi a semana anterior à reabertura, com posts, com vídeos, sempre falando sobre essa questão dos protocolos que deveriam ser adotados. A gente, na primeira reunião que a gente fez, foi o domingo passado, nós distribuímos máscaras e orientamos eles de acordo com esses protocolos, tanto para a segurança deles como para a segurança dos outros. Porque mesmo que a gente trabalhe e atue no âmbito da fé, a nossa fé ela não pode nos levar a correr risco, a tentar a Deus. Por isso esses protocolos estão sendo seguidos com todo o rigor, toda a veemência nesse momento. Por questão de segurança, nós estamos trabalhando até com um número inferior a esses 30%. Nossa igreja tem uma capacidade para quase 500 pessoas. Então a gente podia fazer aí com aproximadamente 160 pessoas. Estamos fazendo os cultos aqui com 120, 130 pessoas para trazer uma segurança ainda maior nesse âmbito também da capacidade. O Leonardo e a Marisa acompanham os cultos toda quarta e domingo. Para eles, o trabalho de prevenção tem sido eficaz para receber os fiéis. A sensação é de segurança, de estar em um ambiente com as devidas precauções. A igreja está tomando todas as medidas cabíveis. Aí eu estou me sentindo muito seguro, porque tem tudo que foi pedido pelo decreto aí com a liberação, tem o álcool em gel na entrada. Então, estou me sentindo muito seguro, sim. Estou me sentindo muito segura, muito tranquila em estar aqui. A igreja tem tomado todas as medidas de segurança. Nós estamos bem confortáveis em estar aqui na igreja, nos sentindo seguros, porque a igreja ela tem essa preocupação, de cuidar também da segurança de cada um. E a fé dessas pessoas prevalece para que juntos passem pela pandemia. Eu falo até por mim mesma, durante o confinamento, a gente fez também o drive culto e isso nos ajudou também a manter a fé, e eu vejo que as pessoas, nos noticiários, as pessoas, elas durante esse confinamento, elas desenvolveram até mesmo algum tipo de depressão, síndrome do pânico, pelos noticiários que a gente vê na televisão, as pessoas estão mais propensas a isso e devido a gente poder buscar mais a Deus nesse momento agora para fortalecer a nossa fé, isso vai nos ajudar a passar por esse momento. Sim, havia essa expectativa, essa saudade. A gente ficou 5 meses com os templos fechados para reuniões e havia essa grande expectativa. A gente fez aqui na nossa igreja, a gente fez os drive cultos, que foi um momento muito bacana, muito legal, mas nada se compara a estar na igreja. Então, esse início agora a gente teve uma resposta muito boa. Creio que cerca de 80% dos nossos fiéis e visitantes também já vieram, já visitaram, já estiveram nos cultos e receberam as orações, que são muito importantes nesse tempo que a gente está vivendo. Frequência a gente fala de metas e planejamento. Mesmo em tempos de incertezas, a elaboração pode evitar a frustração. Agora, 11h36.
A pandemia pode sim gerar ansiedade, angústia e até desmotivar. Pode fazer com que os planos sejam adiados, mas nada de perder o foco. Experimentar novas alternativas e saber lidar com os desafios pode evitar as frustrações. Você se lembra das metas que prometeu no início deste ano? Eu lembro de algumas promessas de viagens, de alguns passeios, de alguns planos para estudos, mas que não puderam ser concretizados. Certo, não. O vírus veio. Exatamente, e modificou ou postergou mais os planos que a gente tinha. Deu certo para cumprir as metas? Ah, não. Por quê? Ah, não, porque a gente depende muito dos governos, né? Os governos não estão fazendo nada. Abraçou tudo deu tudo errado. Nem sempre dá para se lembrar de tudo que foi dito na noite de Réveillon. E mesmo lembrando, pode ter quase certeza que nem todos os planos saíram do papel. Isabela se lembra de algumas metas. Ela consegue cumprir algumas. No início do ano eu tracei algumas metas, eu tinha determinado para minha vida ficar mais próxima de Deus. E eu consegui estar tendo essa proximidade com Deus, porém eu não deixei que a pandemia atrapalhasse. É muito comum as pessoas traçarem metas, principalmente para um ano que se inicia, ou então para uma segunda-feira que está ali, para outra segunda-feira, né? Isso é muito comum. As pessoas querem coisas diferentes, as pessoas querem melhorar, e principalmente quando a gente está falando de autocuidado. Então, quando a gente fala de autocuidado, a gente está se referindo, por exemplo, a uma visita mais regular ao médico, mais exames, um check-up geral, atividade física, uma rotina alimentar mais saudável, coisas do tipo, né? E o que acontece? Com o passar do tempo, né, com a rotina, as pessoas acabam iniciando com gás total, as pessoas estão focadas e com o passar do tempo aquilo vai se perdendo, porque a rotina antiga, aquilo que você já era habituado a fazer há muitos e muitos anos, acaba voltando se você não tiver alguns cuidados. Para realizar um objetivo é necessário focar e criar estratégias para que o sonho não fique para amanhã. Se uma pessoa, naturalmente, sem pandemia, já tem dificuldade em manter novos hábitos, uma nova rotina, com essa situação pandêmica, essa dificuldade vai ser acentuada naturalmente. O grande problema é que deixar para depois pode gerar um acúmulo de tarefas. Saber organizá-las para colocar tudo em dia não é fácil. Para não se perder e surtar de vez, uma ajuda profissional pode ser fundamental. Eu sempre anoto, eu tenho um planner que todo domingo eu faço tudo que eu vou efetuar durante a semana. Eu anoto direitinho as coisas que eu vou fazer, os trabalhos que eu tenho que realizar, os versículos que eu já li, os versículos que eu tenho que estudar mais. Para a gente traçar metas, para a gente traçar novos planos para a nossa vida, é importante a gente se atentar a alguns detalhes. O primeiro deles, e na minha opinião talvez o mais importante, é você fazer uma autoavaliação. O que é prioridade para mim? Né? Cada um vai ter uma prioridade diferente. Talvez aquilo que é prioridade para mim não vai ser para você e tá tudo bem, né? Cada um na sua realidade. Então a primeira coisa é verificar o que é prioridade para você. A segunda coisa, e não menos importante, é verificar quais são as suas limitações. Aonde está o gap? Aonde está o gargalo? Aonde está o problema? Porque se eu tô em busca de um novo objetivo, de uma nova meta, isso diz para mim que aquelas antigas, algumas coisas que eu estava fazendo já há bastante tempo não estão sendo talvez funcionais. Então eu preciso primeiro reconhecer isso. Eu preciso talvez ir em busca de um autoconhecimento maior. Na sequência a gente fala de futebol. Atlético perde para o Inter e faz pausa no Campeonato Brasileiro. E pela Série B, Cruzeiro empata com Confiança. Agora 11h42. Não foi nada fácil para os times da capital mineira. Pela Série A do Brasileiro, o Atlético perdeu a segunda consecutiva na era Sampaoli. Foi derrotado pelo Internacional por 1-0 no Beira-Rio. Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético não conseguiu passar pelo Internacional, apesar da pressão durante praticamente toda a partida. Mas no primeiro tempo ficou claro que a estratégia de Sampaoli não deu certo. Foram apenas 3 finalizações, sem perigo, contra 6 do Inter. E o time do Sul abriu o placar com o Thiago Galhardo, aos 7 minutos. As mudanças do Galo vieram no segundo tempo e o time rendeu mais com Marquinhos e o estreante Sacha.
mas nas finalizações, mais tropeços. Alan ocupou o lugar de Igor Rabelo, mas a bola não entrou no gol da equipe adversária. Com o resultado, a equipe colorada voltou ao topo da tabela com 12 pontos, seguido do Vasco com 10, e o Atlético está agora na terceira posição com 9. Para Sampaoli, a equipe mineira não foi surpreendida. 7 minutos del primer tiempo fuimos superiores, intentamos atacar como es la característica de nuestro equipo, contra un equipo que cierra bien, que falla bien atrás, que presiona mucho el balón, que junta mucha gente. El equipo intentó, lamentablemente la desventaja hizo que se juegue un partido más cómodo para Inter que para nosotros, pero nosotros fuimos a buscar y lamentablemente tuvimos algunas situaciones que no pudimos concretar. Agora a equipe alvinegra dá uma pausa no Brasileiro e volta as atenções para concluir o Campeonato Mineiro. A primeira partida da decisão é nesta quarta-feira às 9h30 da noite contra o Tombense. Pensando en lo que viene es más importante que lo que pasó que no pudimos vinimos a ganar hoy, no pudimos ganar, y pensar en el partido del miércoles como un partido trascendente para nosotros. O colega Gui Boaventura achou bom esse resultado aí. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro anda derrapando. O resultado não é dos piores se comparado a outras equipes, mas o desempenho da equipe celeste é questionável. Depois de perder para a Chapecoense no Mineirão, o Cruzeiro ficou no empate jogando contra um dos lanternas da competição em Aracaju. Os gols saíram no primeiro tempo. Raul Cáceres marcou aos 25 minutos e Reis aos 44 para o Confiança. Mas o resultado poderia ter sido diferente se Regis não tivesse desperdiçado o pênalti para a equipe celeste. Emerson Moreira justifica o resultado. Diz que perder para o Confiança não é nenhum demérito. Acho que o nosso primeiro tempo foi muito bom. A gente poderia ter saído com uma vantagem até de 2 gols, assim. Eu acho que a gente criou situações para isso. A gente controlou o jogo completamente, assim, quase sem nenhuma chance do adversário. No segundo tempo, o adversário baixou as linhas, fechou muito espaço. Era um campo mais lento em termos de bola, assim, da gente poder executar a troca de passes. Só quem joga essa competição, já participou, talvez tenha uma noção boa de quanto difícil ela é. Então a gente está se ambientando, alguns atletas é a primeira experiência. Então a gente está fazendo aquilo que eu acho que é possível. Se tem uma coisa que eu acho que saiu um pouquinho do nosso controle, foi o resultado contra a Chapecoense. Empatar aqui não é nenhum demérito para nenhuma equipe. O Cruzeiro volta a campo na próxima quarta-feira contra o CRB no estádio Rei Pelé, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Por ter perdido na ida por 2-0 dentro do Mineirão, o time celeste precisa de um resultado por 3 gols de diferença para seguir no torneio. Se ficar no 2-0 a favor do Cruzeiro, o jogo vai para os pênaltis. Saúde é prioridade sempre e a Clínica e Laboratório Mais Exames tem o melhor para você. Eu converso agora com a Nayara. Nayara, quais as especialidades da Mais Exames? Bom dia. Bom dia a todos. A Mais Exames vem com as mais de 10 especialidades médicas, né? Cardiologista, temos gastro, temos ortopedista e agora, né, a mais nova que é a geriatria. Atendimento com os nossos idosos. O Dr. Vinícius vem a começar a atender agora na clínica, está dando esse atendimento especializado, né, para idosos, porque é muito importante não só na fase final, mas sim na fase inicial, a partir dos 60 anos de idade, para ser diagnosticados doenças possíveis, tratamentos, né? Tudo com aquela especialidade para aquela idade tão maravilhosa. E há preços promocionais? Ah, sim, nós estamos com o nosso check-up, né? Com mais de 15 exames de laboratório a R$ 150 e o paciente ganha consulta com o clínico geral
para estar mostrando o resultado dos exames, né? A Clínica Mais Exames com tomografia, raio-x, ultrassons, né? Todos, e a coleta domiciliar, né? Para trazer aquela qualidade ao nosso paciente. E para esse atendimento aí, é necessário agendar? Como fazer? Onde ir? O atendimento é só mandar o pedido pelo nosso WhatsApp, né, no 98621616 ou no 38141616. Nós fazemos o orçamento, marcamos para o especialista e a enfermeira, né, e na casa do paciente para fazer a coleta na qualidade do domicílio do paciente. Isso aí, Nayara, muito obrigada. Até nosso próximo encontro. Até semana que vem. Na sequência, a gente atualiza os números da Covid em Minas e mostra ainda que caiu o número de acidentes em Patos de Minas. Agora, 11h51. Quebrando o ciclo de alta, mas vindo de final de semana, onde nem todos os casos são processados, nas últimas 24 horas, Minas Gerais registrou mais 15 mortes e 1.306 novos infectados de Covid-19. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde desta segunda-feira. 830 cidades mineiras já registraram casos de coronavírus. Em 485 delas, houve mortes por Covid-19. O total de infectados em Minas Gerais soma 195.920. Mais de 160 mil se recuperaram. Quase 31 mil pessoas estão em acompanhamento, internadas ou em isolamento domiciliar. O estado já registrou 4.805 mortes em decorrência do vírus. Um levantamento da Polícia Militar apontou redução no número de acidentes no perímetro urbano em Patos de Minas. A Tassiana Bernardes tem as informações. Tassiana, qual é esse percentual de queda nesses 5 meses de pandemia, se comparado a igual período do ano passado? Bom dia. Bom dia, Isis. A Polícia Militar fez um levantamento do número de acidentes no perímetro urbano na cidade de Patos de Minas. Os dados são embasados de acordo com o ano passado, no período de janeiro a julho. Em 2019, foram registrados 1.350 acidentes. Já em 2020, foram registrados 979 acidentes, tendo aí uma redução de 27% nestes números. Nós conversamos com o Tenente Marinho, que nos deu mais informações sobre esses dados. De acordo com ele, essa redução se teve devido à pandemia da Covid-19. Houve uma redução de 27% no número de acidentes de trânsito registrados pela Polícia Militar em perímetro urbano na cidade de Patos de Minas, né? Isso se deve muito aí em razão da pandemia do coronavírus, porque nós tivemos uma redução aí da circulação de pessoas, né? E consequentemente da circulação de veículos. Então, de janeiro a julho deste ano, nós tivemos registrados pela polícia 979 acidentes de trânsito no perímetro urbano de Patos de Minas. Desses acidentes de trânsito, 4 resultaram em vítimas fatais, ou seja, as pessoas perderam suas vidas aí em razão do acidente, e 80 vítimas se lesionaram gravemente. A maior parte dos acidentes, ou eles ocasionam lesões leves ou não ocasionam lesões. Mas é um dado importante de ser analisado porque todos estão sujeitos aí a se envolver em acidente de trânsito e eventualmente se lesionar, né? Diferentemente dos homicídios, que geralmente há uma motivação muito forte, geralmente há um envolvimento pretérito com crime, né? Um acerto de contas aí referente ao tráfico de drogas. O acidente de trânsito não, ele não faz essa distinção, né? Qualquer pessoa pode se envolver num acidente e acabar sendo vítima aí de alguma imprudência ou de alguma fatalidade. Em Patos de Minas, os veículos aí que mais se envolvem em acidente de trânsito são os veículos 4 rodas, né? São os automóveis, os carros, né? É os que mais se envolvem em acidente de trânsito. Nós temos também uma faixa horária em que há maior incidência de acidentes. E essa faixa, ela geralmente, ela é a mesma todos os anos, que é a faixa horária ali a partir das 17 horas até as 19 horas, que é o momento que há a maior circulação de veículos, né? Que as pessoas estão se deslocando dos seus trabalhos para a residência. Nós temos o maior fluxo de veículo, então a propensão de acontecer acidente, ela estatisticamente ela é maior nesses horários.
nós temos também aí, com base na estatística, os bairros em Patos de Minas que acontece o maior número de acidentes. E volto a repetir, são os mesmos bairros todos os anos. Os 3 principais bairros, né? O Centro, Cristo Redentor e Lagoa Grande. São esses os bairros que mais nós vemos aí a incidência de acidentes de trânsito. Pois é, esses números trouxeram dados importantes para os motoristas, por exemplo, como a faixa horária crítica de 5 às 7 horas da noite e o bairro em que acontecem mais acidentes, que é o Centro. Então o motorista aí precisa ficar sempre atento ao volante. Tassiana Bernardes para o 30 Minutos. Obrigada, Tassiana. E hoje tem NTV Esportes ao vivo às 18 horas aqui pela NTV. A turma do esporte tem muito o que discutir e analisar. Assista por onde quiser pela rede social @NTV Patos de Minas, pelo site ntv.tv.br e ainda pelo canal 8.1. O 30 Minutos encerra aqui. Mais notícias no nosso portal Patos Já e na nossa programação. E agora com ele, o Gui Boaventura, que já está aqui comigo. Bom dia, Gui. Como vai você? Olá, Isis. Boa tarde para você, tudo bem? Verdade, boa tarde. Estou bem, e você? Tudo bem. Já dei bom dia, mas tá bom, né, Gui? Tá bom, tudo é dia. De manhã é dia, à tarde é dia, à noite é dia, tudo é dia. Isso é verdade, isso é uma coisa que desculpa, o comentário agora, que eu vi até no filme do Senhor dos Anéis, né? O Gandalf sempre questionava isso aí, que tipo que é esse bom dia, né? Um bom dia tem um bom dia, de que o dia tá bom, né? Quais são as variedades aí do bom dia? O bom dia tá bom, eu tô te desejando bom dia. São todas, né, Gui? São todas. E um ótimo dia, né? Que a gente falou na sexta-feira aí sobre esse confronto que aconteceu ontem entre o Bayern e o PSG. E eu tô feliz porque o Bayern levou a melhor. Nada contra nenhum jogador, não é nada contra o Neymar, mas é só pela afinidade aí que eu tenho pelo time, que eu gosto muito. Enfim, você viveu muito tempo na Alemanha, né? Em Munique, né? Acho que a afinidade que você tem com o Bayern de Munique é só a cerveja, o chopp. Ai, que delícia. Mas eu acompanho futebol, né? Meu pai gosta muito e a gente sempre acompanhava aí a Champions assistindo juntos. Mas acontece o seguinte, eu ontem serviu para mais uma vez confirmar que o Neymar é um jogador de pelada, jogador comum, jogador peladeiro. Em todas as decisões que ele participou, ele não disse a que veio, não é um jogador que tem personalidade, sabe, não pode ser comparado aos grandes jogadores que o Brasil já teve, né? Então, não é um jogador decisivo, um jogador que de vez em quando ele dá um lampejo e faz uma jogada. É um bom jogador, sabe jogar bola, mas não tem personalidade, não pensa, não raciocina, não joga o jogo, sabe, joga para ele. Ontem eu fiquei decepcionado com o Neymar, sabia? O desempenho dele foi... E aí você vai lembrar das decisões que ele passou no Brasil, nas Copas do Mundo que ele participou. Um jogador que não somou, não resolveu o problema, não foi como um Zico, um Sócrates, que não foi como os grandes nomes do futebol brasileiro. Tinha tudo para ser, né, Gui? Porque se a gente voltar aí no túnel do tempo... Tinha tudo para ser. Né, ele era realmente um menino prodígio. Naquela hora ali, num jogo como aquele ali, é o jogo que separa os homens dos meninos. Então, o Neymar, decepção. Neymar, decepção. Decepção. Era um jogador que o Brasil tem esperança nele, o torcedor brasileiro tem esperança nele e joga o que jogou ontem. Ele fez 2 jogadas. Para um jogador como o Neymar, fazer 2 jogadas numa decisão da Champions. Era para ter chamado a responsabilidade para ele. E outra coisa, Mbappé, sabe, também não... Tá brincando, né? Aí o candidato a melhor do mundo, não dá, não chega lá, sabe? Pois é. E foi uma surpresa a respeito da artilharia, o Lewandowski tem 13 gols só nessa temporada. Champions, né? Pois é, igual a gente estava comentando ali, eu falando com você, foram 11 competições aí, o Bayern saiu invicto, né? E o gol de ontem decisivo foi dele. Um grande time, mereceu, foi campeão merecidamente. Foi mesmo. E com aquela muralha lá, né, de goleiro também. E o time, o PSG lá,
aquele lateral direito, não me lembro o nome dele agora, mas o lateral direito jogou mal o jogo inteiro e o técnico não tira o lateral. Tomou um baile, tomou um samba ontem no jogo e sofreu o gol do lado dele. Então é complicado. Não, né? Mas enfim. Agora vamos falar do futebol no Brasil? Não? Vamos, Gui, você tá feliz, né? Com esse Não é questão de estar feliz, não. É questão de... Lá atrás eu falei que, sabe, que a coisa não era bem assim, que o Campeonato Brasileiro é um campeonato diferenciado, é um campeonato que não adianta eu falei, inclusive, aqui, não adianta você rezar para o Nosso Senhor do Bom Princípio. Tem que se agarrar com a Nossa Senhora da Boa Chegada, né? Porque senão, se sair bem e não chegar bem, não adianta nada. Não tem jeito. Então, é complicado. O Campeonato Brasileiro é complicado. Quando o começo do campeonato, as 10 primeiras rodadas, é uma rodada que, depois da 10ª rodada, é que começa a definir. E mesmo assim ainda muda lá na frente, sabe? É complicado. Muda mesmo. Ainda mais quando tem competições intercaladas. E nós estamos mal de futebol em Minas Gerais. Há muito tempo que nós estamos mal de futebol em Minas Gerais. Nós temos 2 times em Minas Gerais. A Federação Mineira de Futebol nunca investiu nos outros times, nunca deu a mão para os outros times. Sabe, dá gorjeta para os outros times. Não faz como fazem outras federações no Brasil, né? E aí, por isso é que nós temos um futebol fraco. Mas mesmo assim, você acha que isso aí é má administração também? Eu acho. Porque a gente vê a quantidade aí, o número altíssimo da dívida dos 2 clubes, sim, né? Claro. É uma má administração, claro, né? O futebol mineiro está um futebol falido, um futebol, sabe, que precisava de injeção, precisava ter uma melhor organização, que precisava de outros times. Nós temos cidades belíssimas em Minas Gerais, Juiz de Fora, Governador Valadares, Poços de Caldas, Montes Claros, Uberlândia, Uberaba, Patos, Araguari. Nós temos grandes times, Varginha, no sul de Minas, né? Nós temos grandes times no Brasil, Divinópolis, que já teve bons times, sabe? Patrocínio, que sempre fez times também que se destacaram. E assim nós podíamos fazer um campeonato mineiro belíssimo aqui para dar sustentação para os times que vão nos representar nas competições nacionais. Não fazemos. Mas Campeonato Mineiro, é pouco, Campeonato né? Mineiro é essa bobagem que faz. Você vai ver que pendenga que vai ser o campeonato da 2ª divisão. Aí, tá vendo? Mais notícias. Sabe, tá me passando aqui que a Patrocinense desistiu da Série D do Campeonato Brasileiro. Por que será? Não é por falta de apoio? Não é por falta de organização do futebol mineiro? Não, sabe, uma bobagem que nós vivemos aí, isso aí também. Eu comecei a acompanhar a Federação Mineira de Futebol, o presidente era o Coronel José Guilherme. Nossa. Foi acontecendo aí a prostituição do futebol, né? Que é o que eles falam. Mas enfim. Difícil, né, Gui? Torça pro Corinthians. Pois é, Gui. Que dia que tem jogo aí do seu Quarta-feira. Quarta-feira? E com quem? Quarta ou quinta-feira, não sei. Não vamos cantar, não, porque é igual da última vez, não. Não sei quem é. Venha quem vier. Né? Não vamos cantar a pedra aí, não, Gui, porque depois acontece igual da última vez. Vamos falar tudo de futebol aqui, não, porque senão o pessoal da tarde fica sem o que falar, né? Pois é, vamos arrumar um programa aqui, a hora do futebol, aqui, tipo 10 minutos também de transição para a gente falar sobre esporte. Vamos falar de futebol. Eu gosto. Vou lá, Gui. Vou deixar. Um abraço para você. Tem muita notícia, né? Boa tarde e até amanhã. Até amanhã, Gui.